O Revista Brasil TVT conversa agora com Gisele Citadino, jurista da BJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Boa noite, Gisele. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Prazer enorme estar aqui de volta. Maravilha, o prazer é nosso, viu? Gisele, essa semana a notícia de que o ex-juiz federal Sérgio Moro foi contratado por uma consultoria americana que, por sua vez, presta serviço ao Odebrecht, vem gerando crítica de vários setores da sociedade. Queria que você fizesse uma avaliação sobre essa questão específica aí, o ex-juiz e agora advogado, ético, não é ético, essa questão, o que você pode trazer para a gente? Bem, eu acho que se o juiz Sérgio Moro ainda estivesse em atuação, ele talvez não tivesse grande dificuldade em decretar alguma espécie de busca e apreensão, talvez mesmo uma coerção coercitiva, em relação ao advogado Sérgio Moro, né? Não sou eu que digo isso, muita gente repetiu essa imagem ao longo da semana, mas eu acho que essa é uma imagem que traduz bem o significado do ex-ministro da Justiça e do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, ter aceitado um cargo de diretor numa empresa de consultoria, que é essa Alvarez e Marçal, que é uma empresa de consultoria sediada nos Estados Unidos e que tem feito a recuperação judicial, não só da Odebrecht, mas da OAS, da Queiroz Galvão e também da Sete Brasil. Então, causa muito constrangedor. Acho que a palavra é essa, causa constrangimento às pessoas, especialmente da área do direito, ver alguém que, de um lado, ele é uma pessoa que tem informações importantes, privilegiadas, e mais importante do que isso, talvez, ele tem informações sigilosas sobre a Odebrecht, sobre a OAS, sobre a Queiroz Galvão, enfim, sobre as empreiteiras que ele ajudou a destruir. Então, é uma espécie, quer dizer, quanto ao conflito de natureza ética, esse é o mais visível possível. Tanto é assim que o presidente do Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, doutor Carlos Kaufmann, publicou um documento em que ele pede, na verdade, ele informa, ele exige que o juiz Sérgio Moro ele não participe de atividades na área da advocacia para as empresas nas quais ele atuou, porque isso se caracterizaria por um conflito, no mínimo, por um conflito de natureza ética. Gisele, você acha que toda essa história envolvendo essa sociedade entre o Moro e a empresa Marçal e Alvarez pode ter algum impacto no julgamento da suspeição de Moro pedido pela defesa do ex-presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal? Qual é a sua opinião? Olha, a minha opinião é a seguinte. Eu acho que o presidente Lula espera há exatos 2 anos que o Supremo Tribunal Federal decida pela suspeição do juiz Sérgio Moro. O Supremo Tribunal Federal já poderia ter feito isso há muito tempo, mas há muito tempo. Poderia ter feito isso, por exemplo, quando o ministro Sérgio Moro ocupava a função de ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Então, ele tira o principal adversário de Jair Bolsonaro do processo eleitoral, que era o ex-presidente Lula, e assume o Ministério da Justiça. Só isso, em qualquer lugar decente do mundo, já seria o suficiente para que a parcialidade do juiz fosse decretada. Agora, depois das revelações, digamos, do The Intercept Brasil, aí fica ainda mais clara essa parcialidade do juiz. Ali está absolutamente translúcido, transparente,
de forma evidente todo o trabalho torpe, sórdido, vil, feito não só pelo juiz, mas pelos procuradores da Força-Tarefa. Então, aquela gente atuou de forma ilegal para prender um político importante, para perseguir um político importante, e tanto é assim que agora toda a imprensa divulga que essa empresa de consultoria que acaba de contratar o juiz Sérgio Moro, ela tem um documento que prova que o famoso triplex é propriedade da OAS e jamais foi propriedade do ex-presidente Lula. Aí a imprensa inteira divulga esse documento como se esse documento só tivesse aparecido agora. Quer dizer, Sérgio Moro teve esse documento na mão durante o processo, porque esse documento foi entregue a Sérgio Moro pela defesa técnica do presidente Lula. Os advogados do presidente Lula entregaram ao juiz Sérgio Moro um documento da empresa de consultoria Alvarez e Marçal, informando que o verdadeiro dono do triplex era a OAS. O que foi que o Sérgio Moro fez? Ignorou completamente esse documento. Não deu a menor bola para esse documento. Como se esse documento fosse um documento falso. Então, agora, Sérgio Moro não tem nenhuma dificuldade em aceitar um cargo exatamente na empresa de consultoria que já havia elaborado documentação no sentido de que o proprietário do triplex era o Léo Pinheiro, o dono da OAS, e jamais o presidente Lula. Agora, na verdade, eu acho que a gente não tem que se surpreender muito com isso, porque há coisa de 3 semanas atrás, o juiz Sérgio Moro ganhou, e eu não estou dizendo que isso tenha sido um ato, digamos, ilegal, ao contrário, ele tem todo o direito, ele vendeu um parecer por R$750 mil a um grande empresário israelense da área da mineração, e esse empresário tem processos, já foi preso, e tem processos criminais contra ele nos Estados Unidos, na Suíça e em Serra Leoa, na África. E vocês sabem do que esse empresário é acusado, dentre outras coisas, de lavagem de dinheiro e corrupção de governantes em Serra Leoa. Então, o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, o nosso paladino da virtude, da ética, da moral, do comportamento correto, que agora tem a coragem de postar no Twitter: eu não vou fazer advocacia na empresa de consultoria Alvarez e Marçal, até porque ele não vai, porque a lei impede. Né? Eu não vou fazer advocacia na empresa, eu vou trabalhar orientando as empresas a adotarem métodos corretos e transparentes de administração dos seus negócios. Quer dizer, isso é uma piada. Né? Ele destrói as empreiteiras, ele prende, ele condena os principais executivos das empreiteiras, ele prende por um longo tempo o proprietário da Odebrecht e agora ele vai trabalhar para ajudar a empresa de consultoria da qual ele é diretor a refazer e a reorganizar as atividades das empreiteiras que ele quebrou. Né? Eu gostaria ainda de dizer o seguinte: vocês sabem que o juiz Sérgio Moro, ele tem uma longa tradição de conversas e de envolvimentos com o setor de segurança pública e de informações dos Estados Unidos. Né? Ele recebeu de forma completamente ilegal agentes do FBI em Curitiba, ele fez diversas viagens ao FBI nos Estados Unidos, então ele tem efetivamente uma ligação com aquele país.
Todas as pessoas que viram o filme sobre o Snowden sabem perfeitamente que existem várias empresas que atuam como braços das comunidades de informação nos Estados Unidos, empresas privadas. Então, é bom que a gente discuta isso, porque, por exemplo, é muito importante que a gente descubra na justiça e que o juiz, por favor, julgue por que é que essa mesma empresa que acaba de contratar o ex-juiz Sérgio Moro, por que é que essa empresa foi contratada pela Dersa, que é uma empresa pública do governo Dória, do governo de São Paulo, por que o governador Dória contratou esta empresa para fazer um trabalho específico que envolve, inclusive, a própria OAS. A empresa não poderia ter aceitado essa tarefa, essa função, porque ela trabalhou na recuperação judicial da OAS. Então, como é que ela vai participar de um trabalho com o governo de São Paulo que é contrário aos interesses da OAS, porque a gente sabe que é assim. Além de tudo, a empresa apresenta ao governo Dória um valor de quase 3 milhões de reais, 2.997.000 reais, para fazer esse trabalho. Duas outras empresas apresentaram valores bem menores, inclusive uma delas apresentou um valor em torno de 1.100.000 reais. E o governo de São Paulo optou pela empresa Alvarez e Marçal e não pela empresa que apresentou um custo menor. Essa empresa que apresentou um custo menor já ingressou na justiça contestando essa decisão do governo de São Paulo. Então, gente, na verdade, por trás desse convite, né, e dessa ida de Sérgio Moro para os Estados Unidos, porque foi isso que eu ouvi falar, ele vai viver nos Estados Unidos, vai ganhar um salário mensal de 140 mil reais, o que faz um total de 1.700.000 reais por ano, vai viver nos Estados Unidos com sua família, trabalhando para essa empresa, uma empresa que tem, digamos, relações não muito claras com o governo de São Paulo. Então, é preciso que a gente investigue tudo isso muito bem, até porque, não é, a imagem que eu construí ontem, pensando na minha participação com vocês aqui hoje, é que Sérgio Moro parece aquela pessoa que ingressou em algum programa de proteção às testemunhas americano, sabe? Ele destruiu todas as nossas empreiteiras e isso é algo que interessa diretamente os Estados Unidos e agora ele recebe uma espécie de contrapartida, né? Porque vai viver nos Estados Unidos ganhando um excelente salário. Então, efetivamente, me parece muito mais um programa de proteção a testemunhas do que aquela imagem que fizeram do menino que joga os pregos para estourar os pneus, pago pelo borracheiro ali adiante. Eu não posso afirmar, portanto, que o ministro da Justiça, quando era juiz federal, já estava de olho nesse cargo que agora, 4 anos depois, aparece. Então, eu não imagino uma possibilidade de uma conspiração tão grande, mas eu tenho quase que convicção, a convicção que ele teve, né, para condenar sem provas. Eu posso ter convicções porque eu sou professora, ativista política, sei lá, mas um juiz não pode ter convicções, um juiz precisa de provas. Então, eu tenho quase que convicção de que o ministro Sérgio Moro está sendo recompensado pelo brilhante trabalho que ele fez no sentido de destruir as nossas empreiteiras, destruir a nossa capacidade de intervenção, construindo obras no exterior e, o pior de tudo, destruir milhões e milhões de empregos. Agora, Gisele, na última terça-feira, a BJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, entrou com uma representação no Ministério Público Federal
contra o ex-juiz Sérgio Moro. Você que é integrante da BJD, eu queria que você trouxesse para a gente o que diz essa representação e o porquê dessa representação especificamente no Ministério Público. Basicamente, a representação diz aquilo que eu disse agora aqui, mas com, digamos, uma linguagem formal e uma linguagem jurídica. Porque, na verdade, não somente a BJD fez essa representação, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, também fez uma representação, porque, basicamente, a questão... juridicamente, a questão é a seguinte: um advogado não pode... Hoje, o juiz Sérgio Moro é um advogado inscrito na OAB. Então, um advogado não pode, está vedado por lei, um advogado não pode trabalhar numa empresa de consultoria desempenhando a função de advogado. Há uma vedação legal que proíbe isso. O Moro foi ao Twitter e disse que ele não fará advocacia na Alvarez e Marçal, que ele fará apenas um processo de aconselhamento na área de compliance, que é quando você ajuda as empresas, a essas empresas atuarem segundo regras de ética, regras de integridade. Você ensina a empresa a não correr nenhum risco, para ser mais clara, né? No sentido de não vir a ser, no futuro, acusada de corrupção. Enfim, você ensina as empresas como essas empresas devem se comportar. Agora, a verdade é que esse tipo de trabalho certamente não parece nada com Sérgio Moro. Absolutamente nada. Quer dizer, Sérgio Moro não tem tradição ou experiência na condução de empresas. Sérgio Moro não tem nenhum tipo de atuação nessas áreas específicas para as quais ele está sendo contratado. Sérgio Moro foi somente um juiz que atuou em casos de corrupção. E foi um ministro da Justiça que tentou passar um projeto anticrime que foi completamente desmontado e muito bem desmontado no Congresso Nacional. Então, qual é a expertise de Sérgio Moro para atuar como consultor nessa área? Não parece ter. Tanto não parece ter que o próprio Tribunal de Ética e o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, insistiram com ele no sentido de que o senhor não pode advogar, porque, na verdade, é só o que ele poderia saber fazer. Então, a representação é exatamente nesse sentido, no sentido de que eu acho que tem muito mais o efeito de criar um constrangimento para ele do que qualquer outra coisa. Porque se fosse para fazer uma mera consultoria empresarial, por que a empresa o apresentou em pleno domingo, dia do segundo turno? Quem é que dá uma notícia dessa junto com o processo eleitoral? É uma empresa que não quer que as pessoas descubram, né? Ou pelo menos que as pessoas falem muito disso. O tiro saiu pela culatra, porque até a grande imprensa, que sempre cultuou Sérgio Moro como um herói, ficou muito constrangida e deu notinhas, né? No sentido de que aquilo não parecia um comportamento adequado. Então, por que é que essa empresa apresenta Sérgio Moro? É isso que nos intriga. Se Sérgio Moro vai para lá fazer uma mera consultoria, por que é que essa empresa apresenta Sérgio Moro como ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato? Ou seja, atividades vinculadas ao direito, vinculadas à advocacia. Então, ele parece que está imaginando que somos todos muito bobos e que não percebemos o que está acontecendo. Então, na verdade, a representação é nesse sentido.
é no sentido de constrangê-lo para explicar a ele, como o Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, como o próprio presidente do Conselho Federal da OAB já fizeram, de que ele não pode advogar numa empresa de consultoria. Isso é vedado a todo e qualquer advogado brasileiro. Semana, o ex-ministro da Justiça, o Eugênio Aragão, ele defendeu uma averiguação desse caso junto ao Conselho Nacional de Justiça para verificar aí as condições que levaram o Moro a ser sócio da Alvarez e Marçal. Você também avalia a medida como necessária e quais os desdobramentos que a gente poderia ter se isso de fato acontecesse, Gisele? Eu acho que todas essas medidas são muito importantes, mas elas são muito mais importantes do ponto de vista político do que do ponto de vista jurídico, né? Eu não tenho nenhuma, sou muito franca, eu não tenho nenhuma expectativa de que o Conselho Nacional de Justiça, de que o Procurador-Geral da República, de que seja lá quem for, de que o Tribunal de Ética da OAB, ou seja lá quem for, vão conseguir processar agora o ex-ministro Sérgio Moro, até porque ele ainda está, né, só termina agora no dia 11 de dezembro a sua quarentena, ele só vai assumir o cargo, eu espero, a partir do dia 12 de dezembro, então ele ainda não assumiu, ele ainda não realizou nenhum tipo de trabalho, a gente está apenas na expectativa. Agora, eu acho que o que se pretende é isso. O que se pretende é criar constrangimentos. E criar constrangimentos para que fique muito claro quem é... Desculpe, eu tive um problema aqui no... Acontece. Para ficar muito claro quem é Sérgio Moro. Quer dizer, Sérgio Moro é alguém que usou o direito com um propósito político. De um lado, ele tinha um propósito político. Desde 2005, essa semana eu li um trabalho que mostrava Sérgio Moro no encalço do presidente Lula desde 2005. Então, ele é alguém que tinha um firme propósito político de perseguir determinadas forças no país. Ainda que para isso fosse necessário, ou talvez esse processo tenha sido um processo duplo, um processo de, ao mesmo tempo, porque quem mais lutou pela soberania nacional nessas últimas décadas num país chamado Brasil, se não o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Toda a nossa política externa, altaneira, soberana, era uma política externa de tornar o Brasil um player, como gostam de dizer os economistas, um jogador importante no cenário internacional. As nossas empreiteiras eram digamos, um meio ou uma arma muito importante para isso. Era importante construir empreendimentos em Cuba, em Angola, na Bolívia, na Argentina, no Uruguai, enfim, nos países que demandavam esse tipo de trabalho para nós, ou mesmo no Oriente Médio. Quanto trabalho nós desenvolvemos no Oriente Médio, as nossas empreiteiras desenvolveram no Oriente Médio. Então, o trabalho do Moro é muito claro. O trabalho do Moro é desmontar uma força política vitoriosa, usando para esse desmonte toda a lógica do direito, e, do outro lado, desmontar essa proposta de país soberano, de país que se pretende ter um papel importante no cenário internacional, completamente diferente do nosso ministro das Relações Exteriores, que ontem ou hoje nos fez a maior das vergonhas
puxando as orelhas publicamente de um diplomata estrangeiro e foi motivo de riso e chacota no encontro internacional que aconteceu nessas últimas horas. Então, a gente tinha um outro projeto de país, a gente tinha a gente tinha isso, a gente tinha um projeto de um país soberano. Então, na verdade, perseguir Lula e perseguir o PT e perseguir o projeto de governo petista e, do outro lado, perseguir empreiteiras era, na verdade, as duas faces de uma mesma moeda. Era preciso quebrar o Brasil, jogar o Brasil de joelhos. E isso a gente precisa dizer e reconhecer que Sérgio Moro conseguiu. Lamentavelmente conseguiu. Eu só espero que um dia ele e toda a turma da Força Tarefa e todas as pessoas que agiram dessa forma tão sórdida, que essa gente um dia venha a pagar por todos os prejuízos, impactos que causaram não só na vida pública do país, mas que causaram na vida privada de milhares de brasileiros que perderam seus empregos, perderam suas expectativas no sentido de viver num país mais justo, mais igualitário e mais soberano.